Argel, boa noite. Boa noite, Osmar. De que maneira que dá para classificar essa vitória de hoje, levando em consideração tudo o que aconteceu antes do jogo, né, nos bastidores e a hora que a bola começou a rolar também com a expulsão? Bom, o que me interessa para mim é quando a bola começa a rolar. Bastidores não faz parte do meu trabalho. Fizemos uma boa partida, né? Fomos uma equipe organizada, e quando a gente fechou o treino, e geralmente quando a gente fecha o treinamento, é para você mudar alguma coisa, mudar um pouco a forma de jogar, mudar as peças, mudar o sistema tático, e foi isso que a gente fez. Nós mudamos um pouco a nossa forma de jogar, jogamos com 2 volantes, 2 meia, um atacante rápido pelo lado esquerdo, aonde o Atlético tinha uma saída mais forte com o Reginaldo, e o Igor Jesus, né, o Jesus mais centralizado. Não podíamos abdicar de um centroavante nesse jogo, num clássico, né? Então a gente estava decidido em vir aqui ganhar o jogo, e foi com isso que a gente fez, né? Desde o primeiro minuto, do primeiro segundo, a equipe se propôs a ganhar os jogos, né? Se propôs a propor o jogo, né? Uma equipe muito bem distribuída dentro do campo, uma equipe que saía com essa bola dominada, pressionava o adversário, principalmente quando era um tiro de meta do goleiro adversário. Conseguimos fazer 1-0 ao natural, fizemos o 2-0 também ao natural, jogando bem, fazendo uma boa partida. E aí vem o lance que tem a jogada com o João Vitor. É uma jogada forte, é uma jogada, né, de não tanta agressividade, mas quando você olha é uma jogada forte, né? E aí acabou acontecendo a expulsão do João. Num primeiro momento nós pensamos em mudar um pouco o sistema, né, mas aguardamos aí uns 4, 5 minutos para ver como é que o time se encaixava. Trouxemos o Giovani para jogar pelo lado esquerdo, segundo volante, né? Mantivemos uma linha de 4 lá atrás, uma outra linha de 4 e o Jesus na frente. E mesmo assim a gente acaba o primeiro tempo mesmo com 10 homens, mas parecia que a gente estava com 13 jogadores dentro do campo, né? Tamanha inteligência, tamanha movimentação, né? Tamanho a proposta de balançar bem essa nossa equipe, né? Conseguimos em alguns momentos balançar e agredir o adversário ainda no primeiro tempo. Voltou o segundo tempo, não mudou muito o panorama do jogo, a nossa equipe continuou balançando bem, né? Se defendendo bem e buscando um contra-ataque ou outro. Aí tivemos a primeira troca do Sávio, né? Acabou torcendo o tornozelo, entrou o Giovani, cumprindo a função. O Giovani já jogou por ali com o Carpegiani há uns anos atrás, é um jogador que pode jogar na linha de 4 ali em qualquer posição. Entrou e foi bem. Depois tivemos o gol, né, do Atlético, né, um pênalti, que para mim não foi pênalti. Como eu concordo com o árbitro na expulsão, eu discordo dele no pênalti, até porque o braço está junto do corpo, né, não está com o braço totalmente aberto. Então eu discordo do árbitro, né, e aí é normal, você toma um gol, 2-1, o adversário cresce, o adversário tem qualidade, jogando dentro dessa casa, onde só tem a torcida local, né, só tinha torcedores do Atlético, e aí o Atlético se agiganta porque tem qualidade, né, e merece também o nosso respeito, até porque clássico é sempre 50% para cada lado, independente do mando de campo. E mesmo assim a nossa equipe não sentiu muito o gol, né, continuou equilibrada, continuou sabendo, cada um fazendo a sua função, sabendo defender, sabendo balançar e sabendo atacar. Aí nós tivemos o lance, né, do Cadi, onde o Cadi dribla 3, né, poderia ter rolado para o Iago para fazer o terceiro gol, mas ele bateu muito consciente e a bola acaba batendo nas costas do zagueiro do Atlético e sai. A bola tinha direção certa, era o 3-1, né? Méritos para o Cadi, poderia ter a opção de tocar a bola, mas a gente sempre cobra do Cadi e do Giovani para chutar no gol. O meia precisa chutar no gol, e nós temos um canhoto que bate muito bem, que é o Cadi, e um destro, que é o Giovani, que bate muito bem na bola. Então ele tomou a decisão certa, estava inteiro na jogada, a jogada foi bem feita, deu azar que a bola acabou batendo e desviando no jogador do Atlético. Então, do modo geral, a gente fez uma partida segura, uma partida organizada, uma equipe bem postada dentro do campo. O gramado é muito bom para jogar, o gramado é bom, as condições do gramado são boas, né?
é propícia para um time que gosta de jogar futebol, como foi o nosso hoje, que gosta de colocar a bola no chão. Em momento algum demos chutão, e quando demos chutão a gente já repreendeu, porque eu gosto que o meu time propõe sempre o jogo, e essa é a característica que a gente falou lá no começo da temporada desse ano, que o Curitiba ia ter que propor o jogo, independente de onde jogar. Claro que é o quarto jogo apenas, claro que a nossa equipe ainda está numa evolução, a parte tática, a parte técnica, a parte física, tem jogador chegando, né? O Sabino, né, estreou muito bem, casou muito bem com o Alan Costa, um jogador vigoroso, um jogador rápido, um jogador que a gente já tinha visto ele jogar no Sub-23 do Santos, né? E eu acredito que ele vai subir ainda com o ritmo de jogo, né? Então a nossa linha defensiva muito bem, né? Então acho que fomos uma equipe organizada, né? E por isso que o placar foi justo, né? Poderia ter sido 3-1 pelo que a gente produziu dentro do campo. Argel, boa noite primeiro, né? Eu queria te perguntar, fazer duas colocações, se você me permite. A primeira, se você entende que não fosse a expulsão, o Curitiba poderia ter feito até mais gols ainda no primeiro tempo, se o jogo poderia ter se desenrolado de uma forma mais tranquila e poderia o placar ser mais elástico. E aí a segunda, com relação aos reforços, né? Hoje a gente já noticiou aí o Juan Alano, o Patrick e o Rodrigão. Finalmente você vai ter o Rodrigão, né, que você tanto esperava. Queria que você falasse a respeito da vinda dos três. Assim, sobre reforços vamos deixar para amanhã ou depois, até porque a gente vai ter tempo, né? Vamos se apegar um pouco mais no jogo, propriamente dito. A primeira pergunta, qual que era? Isso. Não, isso é muito difícil, até porque ninguém tem bola de cristal e ninguém é, né, filho de cigano para adivinhar o que vai acontecer. Agora, nós estávamos bem organizados dentro do campo, né? Nós estávamos com o controle do jogo, nós estávamos propondo o jogo com 2-0, nós estávamos bem na partida, e mesmo assim, pela disciplina tática e pela inteligência, a equipe não desarrumou. Até me passou na cabeça de colocar o Matheus Bueno daqui a pouco, mas não, nós recuamos o Giovani e continuamos, né, bem organizado e agredindo o adversário. Nós não recuamos, né? Claro que a gente recuou quando faltava 10 minutos para acabar o jogo, 5, e aí é normal, o adversário se agiganta jogando dentro de casa, né? O torcedor inflama a sua equipe, e isso é normal, você sofrer uma pressãozinha com um homem a menos. Jogamos praticamente aí 70 minutos, né, de jogo com um homem a menos, foi isso. O João foi expulso com 25, né, 24, bastante tempo, e isso é um desgaste muito grande. Nós viemos numa sequência de jogos, mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa organização. Então o que vai acontecer depois, a gente não pode prever, mas gostei que a equipe, mesmo com jogador a menos, mesmo o João Vitor, e diga-se de passagem, o João Vitor estava muito bem na partida, né? Estava rodando bem essa bola, estava se entendendo muito bem com o Vitor Carvalho, né? O Vitor Carvalho fez uma partida de imposição, qualidade técnica, velocidade, agressividade, né? Encheu os olhos hoje. É um jogador vigoroso, assim, um jogador que marcou quando tinha que marcar e jogou, né? Aquele volante moderno, né? Então, no modo geral, a gente está satisfeito. Agora, muito importante, né, um garoto que a gente coloca, que é uma aposta da gente, que é o Igor Jesus, entrar num clássico na casa do adversário e não sentir, né? O mais novo a fazer gol no Atletiba, então isso eu acho que tem que ser valorizado, isso tem que ser falado. É importante os reforços que estão chegando, a gente fica contente porque vai qualificar ainda mais a nossa equipe, né? Então, com calma, com tranquilidade, né? Ainda é apenas o quarto jogo, ainda precisamos evoluir. Tivemos 2 empates dentro de casa, jogando bem, não conseguia, né? Faltava aquele número 9, agora nós tivemos o 9 e o 9 acabou fazendo gol, então foi uma aposta nossa, uma aposta ganha. Eu particularmente sempre gosto de jogar com o número 9. Agora nós temos 2, nós temos o Jesus e temos o Rodrigão que está chegando, né? Então já tem mais opções, né? Então com calma, com tranquilidade, o campeonato é longo, vamos pensar jogo a jogo, e em cima disso a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Argel, aqui atrás. Argel, você falou agora um pouco sobre o Igor Jesus, né? E me chamou muita atenção a personalidade dele no primeiro tempo especificamente. E eu queria que você falasse se você chegou a pensar, será que eu vou colocar um menino que não tem nem 18 anos ainda, será que vou correr esse risco, entre aspas, de colocar um menino tão inexperiente pela primeira vez como titular num jogo tão importante como é o Clássico Atletiba? Por isso que eu coloquei ele, né? Porque um dia eu também fui garoto, tinha 17 anos,
E o seu N. Andrade, né, saudoso do seu N. Andrade, me colocou com 17 anos no time principal do Internacional. Então por isso que eu coloquei, que um dia fizeram comigo, eu vou fazer de novo. Então o garoto entrou bem, corrigimos, e eu sempre digo isso, o treinador não é só treinar, o treinador precisa corrigir. Logo no começo do jogo a gente chamou a atenção dele em 2 lances que ele se atirou, que não foi nada, não foi falta, ele se abdicou de jogar para cavar uma falta. Então a gente precisa corrigir, porque amanhã depois esse garoto vai estar na Europa, ele não tem que estar cavando falta, se jogando no chão. A gente é contra o antijogo, a gente é contra ludibriar a arbitragem. Então a gente corrigiu ele, a partir daquele momento ele foi para o confronto, foi para a competição, competiu, brigou de uma forma positiva, de uma forma sadia, se impôs, e acabou fazendo o gol. Por quê? Porque ele tem essa qualidade. Ele fez uma boa Taça São Paulo, nós já estávamos de olho nele no passado, e isso é importante, a manutenção sempre de um treinador, da comissão técnica, você conhecer muito bem a base. Jogo passado, a gente colocou o Igor Jesus, colocou o Luiz Henrique, colocou o Paixão. Eu só peço que o torcedor tenha um pouco de paciência com esses garotos. Calma, gente. O jogador garoto até pode ser a solução, mas ele não vai ser o salvador da pátria. Então a gente pede para o torcedor ter um pouquinho de paciência. Quando a gente colocar um garoto no Couto Pereira, não adianta a gente ficar vaiando o Paixão, vaiando o Natan, o Jesus, o Iago. O Iago hoje novamente fez uma partida brilhante, foi aquele Iago que a gente conhece de 2016, agressivo, forte, foi no sacrifício, estava com uma dor no tornozelo, o tornozelo dele estava inchado. Então a gente precisa dar essa confiança, proteger o jogador jovem. Eu um dia fui garoto, e os treinadores sempre fizeram isso comigo, confiaram no meu trabalho, confiaram no meu potencial, e me protegeram e me corrigiram. E isso é importante, a gente sempre corrigir, e deixar esses jogadores aflorando, até porque qualidade não tem idade. Argel, você comentou que são apenas o 4º jogo, né? Você acha que o aspecto defensivo tem te agradado mais? Foi o primeiro setor que está se ajustando? E queria que você falasse um pouco do impacto que o resultado no Clássico pode ter para a sequência da coletiva, faltando 2 rodadas para acabar. Bom, quando a gente fala de setor defensivo, até porque a gente, parece que a gente está falando que o nosso time é retrancado, e ainda mais o treinador sendo um ex-zagueiro, mas não é isso, a gente entende a tua pergunta, a tua colocação. Eu sempre acho que um time tem que ser formado pela cozinha. Uma casa você forma ela pelo alicerce, pela base, não pelo telhado, e aí você vai subindo, e foi isso que a gente fez. Nós montamos um time, quando a gente pensa numa espinha dorsal, o Wilson, Alan Costa, João Vitor, Giovani e Rodrigão, é para dar sustentação para os garotos, é para ir acoplando esses outros garotos. Então você precisa ter uma espinha dorsal experiente, rodada, com jogadores altamente profissionais. Então a gente foi montando atrás, fazendo uma defesa segura, mas em momento algum abdicamos do ataque. O que a gente não podia no primeiro jogo, a partir do momento que você faz o primeiro jogo fora de casa e faz 4 gols, no jogo seguinte você já mudar o sistema e já colocar o Igor Jesus, por exemplo. Não, vamos colocando ele aos poucos. Vocês lembram no jogo contra o Maringá? Ele entrou, não conseguiu jogar, o nervosismo que ele estava. Isso é um amadurecimento do jogador. Jogo seguinte ele já entrou melhor contra o Toledo, já finalizou, já teve chances, já brigou, já lutou, e hoje foi o que aconteceu. Então a gente nunca vai abdicar de jogar ofensivamente, até porque eu fui zagueiro, e tem uma máxima no futebol, que a melhor defesa é o ataque. E se você vir jogar aqui contra o Atlético Paranaense, na Baixada aqui, e isso eu já vim aqui várias vezes com o Internacional, com o Vitória, com outros clubes, se você não atacar o Atlético, se você não pressionar lá em cima e deixar o Atlético jogar, você não toca na bola, você vai entrar na roda, porque o Atlético se adapta bem ao gramado, o gramado é rápido, molha, fica um jogo muito rápido, é um jogo aqui de Premier League, essa é a grande verdade, é um jogo de campeonato inglês, então você precisa disso. Então a gente procura equilibrar, arrumamos a parte defensiva, arrumamos a parte meio campo, e hoje já conseguimos arrumar, de alguma forma evoluir a parte ofensiva. Então volto a dizer, como você disse, são 4 jogos ainda, nós precisamos evoluir muito ainda, gente, tem muitos ajustes, tem muitos jogadores ainda para chegar, tem jogadores para entrar, nós temos um grupo, estamos formando um grupo. Agora, quando vem o resultado, isso vai fortalecendo o trabalho de todos,
uma disciplina tática, técnica. Nós não temos um plano A, plano B ou plano C, nós temos os 3 planos, né? Jogamos de uma forma, jogamos de outra, então acho que é importante dentro das peças que nós temos, e essas contratações, né? E por isso que o Pastana fez um trabalho aí fantástico. Até queria ressaltar o trabalho do Pastana, porque eu acreditava que o Rodrigão já não vinha mais, certo? Porque o Ceará estava em cima do Rodrigão, o Avaí queria o Rodrigão, eu conversei com o jogador bateu o pé, a Ponte, todo mundo queria, e o jogador bateu o pé e foi, né? E o Pastana correu atrás, dentro da dificuldade, né? Foi a luta, se debateu aqui, ligamos para um, ligamos para outro, eu também usei um pouco da minha influência que a gente tem lá no Santos, né? Então é difícil, o mercado hoje é muito competitivo, e a gente sabe que a gente tem uma redução do orçamento, né? Mas o jogador também quis vir, e quando o jogador se propõe a vir jogar no Curitiba, né? E abdica de outros clubes da Série A, é sinal que ele quer vir, né? Então isso é importante. Então acho que foi um trabalho em conjunto, e agora a gente vai evoluindo aí, né? Vamos saborear hoje a vitória, e amanhã, quando nós apresentarmos às 16 horas, já vamos trabalhar pensando no outro clássico, né? Temos outro clássico no sábado às 8 horas da noite contra o Londrina, uma equipe também da nossa divisão, e depois no outro temos outro clássico com outra equipe da nossa divisão, né? Então não tem sossego.